Salve, cartoleiro! Como que vocês estão? E aí, como que vocês foram na sétima rodada do Cartola FC? Bom, eu vou dizer que o nosso time ficou na média ali dos quase 50 pontos. O Flamengo decepcionou, ninguém esperava a derrota do Flamengo nessa rodada aí, mas Cartola FC é isso. Uma rodada você vai bem, outra você vai mal, mas é ter continuidade aí, ter uma média boa aí de pelo menos no mínimo uns 50 pontos por rodada aí é o nosso objetivo agora. Então, bora lá conferir nosso time para a oitava rodada, que a rodada já começa amanhã, beleza? Então, bora lá conferir. Bom, como vocês podem ver aí na tela, nosso time fez 49 pontos, ponto 48, e desvalorizamos quase 3 cartoletas. Nós estávamos com 125, agora caímos para 122, mas Cartola FC é isso. Futebol é assim, né? É imprevisível. Então, bora lá escalar o nosso time para a rodada de número 8. Bom, vamos começar no gol. Temos algumas boas opções, como o Marcos Felipe, é uma boa opção. O Fluminense é um time que toma poucos gols. Se não fosse a besteira do Lucas Claro fazer o pênalti em cima do Mosquito, o Fluminense muito provavelmente não tomaria o gol. Sairia com 7 pontos, mas por ter feito o pênalti, o Jô foi lá e converteu. Tomou o gol, mas mesmo assim fez 3 defesas. Então, o Marcos Felipe para essa rodada é válido, principalmente porque o Fluminense toma poucos gols em casa. O Atlético Paranaense não é aquele time que passa tantos gols, mas é uma boa opção. Assim como o Diego Alves também é uma boa opção. Vimos vindo para os goleiros um pouco mais barato. Quem quiser arriscar em Gabriel Chapecó é uma boa opção, mas o problema é que está muito valorizado. Então, cuidado com a possível perca de cartoletas dele. Outra ótima opção, Matheus Teixeira, é o goleiro do meu time para essa rodada. O América Mineiro, ele continua sendo o time que mais finaliza, um dos times que mais finaliza pro gol, só que é um dos times que menos tem sucesso em fazer gols. Então, isso significa que é mais pontos para os goleiros que enfrentam o América. Então, o Matheus Teixeira é a minha opção, o meu goleiro. Outra boas opções é o goleiro do Santos, só que está em dúvida. Então, o que você pode fazer? Você coloca o John no seu time titular e coloca o João Paulo na reserva, que aí você vai ter o goleiro no seu time. Vai jogar um dos dois. Então, para quem quiser, o Santos é uma boa opção também, principalmente porque pega o Sport, que é o time que menos finaliza, um dos times que menos finaliza no campeonato. Então, com isso, o Santos se torna um favorito, principalmente porque o Santos, nos últimos 4 jogos, na Vila Belmiro, não sofreu gols. Então, zaga do Santos é uma boa opção. Defesa do Santos é uma boa opção. Vindo para zagueiros, boas opções, nós temos a volta de Rodrigo Caio na zaga. É uma excelente opção. Não sei se o Flamengo vai segurar esse G, principalmente por causa desse último jogo que teve aí. Condições do gramado tava bem crítica, mas Flamengo é Flamengo, né? Tem que esperar de tudo do Flamengo. Então, vamos torcer para que o Flamengo nessa rodada segure esse G. Rodrigo Caio não tá no meu time por falta de cartoleta, mas se torna uma boa opção. Assim como o Nino, que vamos dizer que foi uma decepção na rodada passada, né? Se esperava mais dele, mas para essa rodada é uma boa opção. Assim como o Lucas Claro, tá super desvalorizado. Se segurar esse G, vai valorizar bem. Então, é uma boa opção. Assim como o Tite, do Fortaleza, pega o time que é a pior defesa do campeonato, um dos piores ataques também. Então, quem sabe o Fortaleza não sai com SG. Jeromel é um dos meus zagueiros. Voltou a fazer uma boa pontuação rodada passada, né? Mesmo
sofrendo gol, fez uma boa pontuação, então com isso se torna uma boa opção, principalmente pelo que a gente já conhece do Jeromel, né? Tá voltando assim, tem uma boa atuação e pega o Juventude, um dos times mais fragilizados do campeonato. E quem sabe role um SG e alguns desarmes pro Jeromel, e quem sabe também não faça um gol. Não role um gol de bola parada. Então, torcer pro Jeromel fazer uma boa atuação. Meu outro zagueiro é o zagueiro do Santos, Luan Pérez. Como disse, o Santos jogando na Vila Belmiro não sofre gols há 4 rodadas. O Sport é um time muito frágil. É o time que mais cede SG para os adversários. É o time que menos faz gols no campeonato. E entre Luan Pérez e Luiz Felipe, eu fico com o Luan Pérez por Luan Pérez ser um zagueiro mais ofensivo do que o Luiz Felipe. Quem quiser apostar um pouco mais fora da curva, Gil, pega o São Paulo dentro de casa. São Paulo vem numa má fase. Tem o retrospecto aí do São Paulo nunca ter ganhado do Corinthians dentro da Arena Corinthians. E quem sabe o São Paulo não ser DSG para o Corinthians. Então, Gil se torna uma boa opção por causa disso. Também tem o Luan, fugindo um pouco fora da curva. Estava vindo de umas boas pontuações. Todas essas aqui eram sem o saldo de gols. Essa aqui foi com saldo de gols. Mas se vocês virem aqui, 2,10, 3,10 e 0,90 sem o SG, para um zagueiro que não é muito ofensivo, é uma boa pontuação. Decepcionou a rodada passada, mas quem sabe pelo Inter, que não vem tendo uma boa fase assim, jogou bem há 2 rodadas atrás, mas cedeu empate com a Chapecoense. Se bem que o Chapecoense está tirando a SG de quase todo mundo, né? Mas vamos ver se o Palmeiras não toma gol essa rodada. Acho difícil, mas quem sabe não role, né? E dos demais eu não aconselho mais ninguém. Do que rodada passada nós tivemos excelentíssimas opções de lateral, essa rodada tá meio chatinho. Bom, quem tá apostando aí num possível SG do Corinthians e num possível pênalti para o Corinthians, Fábio Santos é uma boa opção. Fagner, nos últimos confrontos contra o São Paulo, se eu não me engano, não no último, mas no penúltimo jogo que teve entre Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians, o Fagner fez gol. O Fagner é aquele jogador muito ofensivo, e já o Fábio Santos é aquele jogador que você espera o pênalti. Se não sai pênalti, se ele pega o SG, é isso, 5 pontos. Aqui ele fez 12 pelo gol e pela SG. Se não fosse por isso, ele não iria nem pontuar o SG e nem o gol. Se você tira o gol e tira o SG, ele ia ficar com menos 1. Que o gol SG dá 13. E ele fez 12,50. Então ele ia ficar negativo 0,50. Calegari é a minha opção. Ele não negativo. O Fluminense na última rodada perdeu o SG. E mesmo assim ele fez 5,40. Olha como ele é muito bom roubador de bola. Por quê? Porque o Fluminense gosta de deixar a bola com o adversário e esperar um contra-ataque. Com isso, quem leva vantagem são os laterais, principalmente, que o Calegari é um bom desarmador. Então, ele é o meu lateral. Um outro bom lateral também, que está tendo vindo uma boa sequência assim, para desarme, assistência também, é Matheus Bahia, do Bahia. Pega o América Mineiro, que é um time muito frágil fora de casa, cede muito SG para os adversários e com isso o Matheus Bahia se torna uma boa opção. Outra boa opção também é Felipe Luiz, com o seu parceiro de equipe Mateuzinho, que Mateuzinho está no meu time.
decepcionou rodada passada, tomou cartão amarelo por reclamação. Se não tivesse tomado o cartão amarelo, ele teria feito 2-10 sem o SG. Mas porque reclamou, tomou cartão, infelizmente tomou cartão amarelo. Tava no nosso time, mas aí mesmo assim ainda continua sendo uma boa opção para essa rodada. Outros bons laterais, Diego Barbosa, Heitor talvez um pouquinho fora da curva, quem sabe o Inter não segura SG. E dos demais é isso. De meio campista nós estamos até que estamos bem servidos. Iago Pikachu é uma excelentíssima opção, principalmente por retrospecto de jogos da Chapecoense. Se você pegar Johan, teve uma boa pontuação. Patrick teve uma boa atuação. Terans teve uma boa atuação. São jogadores que jogam na mesma posição que Iago Pikachu. Então, Iago Pikachu é uma excelentíssima opção para a rodada, mas está caro. Tá custando 17 cartoletas e infelizmente eu não tenho patrimônio para conseguir escalar. Igual Gustavo Scarpa. Já pega um adversário mais difícil pela frente. Tem uma das maiores médias do Cartola, tendo disputado as 7 rodadas, as 7 partidas. Mas eu não vejo ele para essa rodada pontuando bem, principalmente porque joga fora de casa, pega o Internacional, que é um adversário mais difícil. Jean Mota, pela fragilidade do Sport defensivamente, se torna uma boa opção, já que Marinho não joga por estar suspenso. Ele se torna ele joga um pouco mais avançado e com isso, quem sabe ele não faça outro gol igual a rodada passada. Olha a pontuação dele, quando ele pontua bem. É de pelo menos 10 pontos para cima. Mas também quando não pontua nada, é negativo e é assim. Mas pela fragilidade do esporte, o Santos se torna uma boa opção, principalmente do meio para frente. Claudinho voltou a jogar, fez 4 pontos, sem gol e sem assistência no jogo passado. Pegou, na teoria, um adversário forte, principalmente defensivamente, que era o Atlético Goianiense. O Bragantino é líder do campeonato, vem jogando muita bola. Então, com isso, Claudinho é unânime para mim, na minha opinião, para essa rodada no meio de campo. Descendo mais um pouco, eu vejo o Ederson. Olha as pontuações dele. Foi mal rodada passada, fez 0 pontos. Com isso, está uma boa para valorizar. É um bom desarmador, tem 22 desarmes no campeonato. Então, com a Chapecoense que não tem um bom meio de campo ali, então pode ser que role bastante desarmes para o Ederson. Então, é o meu outro meio de campo. Raul, o que falar desse cara? 9,50, principalmente com desarme. Olha a pontuação dele. No mínimo, o que você pode esperar é os seus 3 pontos. Só com desarme. Se ele dá uma assistência, então, esquece. Não tá no meu time por estar valorizado. Eu preciso de cartoleta. Então, não tá no meu time, mas é uma excelentíssima opção. Gabriel não teve uma boa atuação no último jogo, mas dá só uma olhada a pontuação dele. Aqui ele fez gol, claro. Aqui sem gol e sem assistência. E aqui sem gol e sem assistência. Só com desarme. Tem 24 desarmes em 6 jogos. Então, num clássico, então, o problema de clássico é que pode rolar cartão amarelo, cartão vermelho. Não dá pra, não se pode imaginar o que acontece em clássico. Mas, Gabriel é uma excelentíssima opção, principalmente por estar desvalorizado. Meu outro meio-campista é Ioran, tá no meu time também. O Galo vem bem dentro de casa, mas fora de casa não vem tão bem, como perdeu pro Santos 2-0. Então, dentro de casa dá para você esperar mais do Atlético Mineiro do que fora de casa. Então, com isso, Ioran se torna uma boa opção. Lucas Crispim também é uma outra boa opção para quem tem menos cartoleta. Eu acho que dos demais é isso. Não aconselho muito outros jogadores, não. Já no ataque, nós temos muitas opções no ataque. Se eu não me engano, são pelo menos 10 opções
E a gente, como tá na formação 4-3-3, só tem oportunidade de escalar 3 jogadores. De 10, escalar 3. Fica difícil saber quem vai pontuar mais que quem. Mas vamos lá. Hulk, excelentíssima opção. Bruno Henrique, pela fragilidade do Juventude, do Cuiabá, é o meu atacante. Arthur, olha só as pontuações do Arthur. Tendo gols e assistências. Pega o Ceará, não vem muito bem no campeonato. Bragantino, então, nem se fala. O que falar desse time? Tá jogando o fino do fino. Tanto que é o líder do campeonato. Então, Arthur se torna uma boa opção. Eu prefiro o Arthur do que tanto o Ítalo quanto o Elinho. Por quê? Eu vejo que nesse Cartola 2021, o Arthur vem tendo uma regularidade melhor do que Ítalo e Elinho. Ó, o Ítalo negativou uma rodada. O Arthur nunca negativou. A menor pontuação dele foi 2. Então, eu prefiro o Arthur do que o Ítalo. O Elinho é a mesma coisa. Bem, tendo umas boas pontuações, mas não é o meu favorito para essa rodada. Principalmente porque o Arthur que arma mais o time. Então, com isso, pode rolar mais. A chance dele ter uma assistência e um gol é maior. Gilberto é o meu terceiro atacante. Principalmente pelo América Mineiro ser o time que cede bastante gols para centroavante. Então, Gilberto é a minha opção, mas também temos Diego Souza como opção, Robson, do Fortaleza, Pedro, do Flamengo, Ferreirinha, do Grêmio, Caio Jorge, do Santos, David, do Fortaleza, Matheus Babi, do Atlético Paranaense e Gustavo Mosquito, do Corinthians. Essas, para mim, são as melhores opções que tem para o ataque. De técnico, boas opções nós temos Maurício Barbieri, Rogério Ceni, o técnico do Fortaleza, temos o Dado Cavalcante também, Fernando Diniz, para mim é a melhor opção para rodada. Nós também temos o Silvinho e o Thiago Nunes. Eu vou ir de Fernando Diniz no meu time. De capitão, eu vou ir com Arthur. Para mim, nessas opções, é o jogador que está tendo mais regularidade. Eu só estou em dúvida entre Arthur e Gilberto. Eu vou ver ainda. E qualquer coisa eu vou deixar nos comentários fixados se tiver alguma alteração. Goleiro, só tem esse para colocar, infelizmente. Lateral, eu vou ir com o lateral Diogo Barbosa, do Grêmio. De zagueiro, eu vou ir com o Gil, do Corinthians. Um zagueiro mais fora da curva. De meia, eu vou ir com o Lucas Crispim. E no ataque, eu vou ir com o Pedro no banco. Então esse ficou o nosso time, conforme a escalação. Ficou com Matheus Teixeira, Calegari, Mateuzinho, Jeromel, Luan Pérez, Claudinho, Ederson, Ioran, Bruno Henrique, Arthur Capitão, Gilberto e Fernando Diniz. No banco de reserva, João Paulo, Diogo Barbosa, Gil, Lucas Crispim e Pedro. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!